72 protagonistas capítulo 217. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Dentro do Palácio do Império Fredelia, Castelo Primel, a segunda princesa sempre investe 18 horas por dia em treinamento muscular. Princesa, você tem planos para amanhã? Amanhã é dia de perna. N/T, o mundo CrossFit, socorro. Estou pedindo sua agenda. Hugo. Bang. Um baque pesado ecoou quando uma barra hexagonal caiu no chão. Então, Karina enxugou o suor que escorria em seu rosto e levantou a parte superior do corpo. Segunda princesa, Querina Primelia, era entre os monstros que conseguia levantar um total de 7.500 kg nos três principais exercícios: agachamento, levantamento terra e supino, e era conhecida por ser forte o suficiente para agarrar a cabeça de um troll e arrancá-la apenas com as mãos nuas. Por que você está perguntando sobre minha agenda? É porque ela é um pouco incomum. Até que o herói aparecesse como seu guardião, todos no Império concordavam com o sentimento de que a primeira princesa, Perina, venceria a batalha de sucessão desta vez. Afinal, ela era alguém com um talento natural para o treinamento muscular e alguém que foi apoiado por um herói de guerra que viveu no campo de batalha por décadas. Além disso, também gozou do privilégio que só a primeira princesa pode ter, que é monopolizar drogas raras no Palácio Imperial desde muito jovem. Assim, ao longo da história, as primeiras princesas muitas vezes venceram a batalha de sucessão, e esperava-se que desta vez não fosse muito diferente. No entanto, com o herói Ivan ao seu lado, não seria a mesma coisa. Ele é especial, ele é alguém que trouxe um método de treinamento muscular muito sistemático e científico de outro mundo, e era incomparável com o método deste mundo. A primeira princesa, Perina, que sua sangue e suor todos os dias, só conseguiu levantar cerca de 7.000 kg nos três exercícios principais, muito abaixo da segunda princesa, que conseguiu levantar um total de 7.500 kg. Além disso, sua taxa de crescimento também era muito mais rápida, então era natural que a primeira princesa se preparasse para um plano de contingência caso perdesse a batalha de sucessão, que criaria uma rebelião tão risível. Ela não confia em seus próprios músculos e está contando com esquemas covardes. Não se preocupe com isso, você pode sair, entendo. Os legalistas que seguiam a segunda princesa, Querina, tinham que se preocupar um pouco, mas ela disse que não se importava, então eles não podiam mais envolvê-la nisso. Sim, não importa o quanto a primeira princesa tente, no final, ela não será capaz de derrotar o herói e a força da segunda princesa. Suas preocupações não passavam de triviais. Também não precisamos nos preocupar com a terceira princesa. Já é óbvio que ela sem dúvida perderá. Entre as pessoas comuns que não podiam usar magia, se alguém pudesse levantar cerca de 500 kg em três exercícios principais, poderia ser considerado uma pessoa extremamente em forma. E se atingiram 1.000 kg nos três exercícios, é seguro dizer que atingiram o ápice do corpo humano. Um caçador de classificação F pode atingir uma média de 750 em 3 exercícios. Atingir 1.000 kg nos 3 com um corpo humano normal sem magia ou éter ou qualquer outra energia não era necessariamente bom. É porque, ao fazer isso, o corpo ficava pesado e uma quantidade enorme de tempo era investida na manutenção do músculo. Mas para um caçador, que tinha que ficar no campo de batalha por vários dias, ou mesmo semanas, tal coisa era simplesmente impossível. Em outras palavras, o músculo não pode determinar o poder de luta de alguém. Você não disse que a batalha de sucessão seria avaliada com base no poder de combate. Isso é tão. A terceira princesa, Irina, inclinou a cabeça para Eusseldão enquanto o suor escorria profusamente em seu rosto sombrio. Ela tentou esconder os braços trêmulos atrás das costas. Agora mesmo, ela tentou medir sua resistência novamente, mas ainda era tão desesperadora quanto antes. Que pé no saco. O que uma pessoa fraca como você, que não conseguiu levantar nem 100 kg nos 3 exercícios principais, pode fazer? Pelo menos eu posso fazer 100, e mesmo. Você não se exercita todos os dias. Isso é tudo que pode fazer? As bochechas de Irina tingiram-se de vermelho quando ela viu Eusseldão levantar o mesmo halter com o qual ela estava se exercitando com apenas um dedo. Seldão decidiu que não podia deixar as coisas continuarem assim.
Em primeiro lugar, sua estrutura esquelética era o problema. Há uma coisa que as pessoas aqui não sabiam: músculo também era um talento. A estrutura natural do esqueleto, a digestibilidade da proteína, etc. Cada pequeno talento era combinado para eventualmente alcançar os músculos perfeitos. Em um mundo onde tudo é determinado por eles, é natural que Irina, que tinha um talento muscular desastroso, seja julgada como sem talento. O que vamos fazer, professor? Araceli perguntou preocupada. No entanto, quando Seldon estava prestes a responder, as palavras não saíram de sua boca quando ele viu a ação destrutiva de sua aluna. O que você está fazendo? Oh, me desculpe. Brum. O peso da barra que Araceli colocou às pressas no chão era de 150 quilogramas. Pesava 1,5 vezes mais do que o peso total que a terceira princesa poderia levantar nos 3 exercícios principais. Como fez isso? Você não está atualmente em um estado enfraquecido? Isso mesmo. Mas, recentemente completei o terceiro círculo, então agora posso fazer mais coisas. O que isso tem a ver? Sou boa em circular magia para fortalecer meu corpo, então é fácil. Que loucura! Seldão exclamou em sua cabeça. Pelo que ele sabia, basicamente, as pessoas de Murim, assim como os espadachins, só podiam distribuir rapidamente seu poder mágico para várias partes do corpo para criar poder sobre-humano porque o acumulavam em seu dungeon. No entanto, era quase impossível fazer isso se alguém reunisse o poder mágico em seu coração. Em seu próprio caso, tanto suas habilidades mágicas quanto físicas poderiam ser facilmente fortalecidas porque ele reuniu o poder mágico tanto no dungeon quanto no coração, mesmo sem um círculo. Mas Araceli estava distribuindo o poder mágico para o corpo com muita naturalidade enquanto o reunia no coração. Foi um absurdo. Então, Seldon teve um pensamento repentino. Se Irina não tivesse nenhum talento para músculos, seria certo ele ainda treiná-lo para ganhá-los. Este era basicamente um mundo onde tudo era determinado por músculos. E em tal lugar, o protagonista, Ivan, recebe uma correção do protagonista perfeita para os músculos do sujeito. Mesmo que ele infundisse métodos científicos modernos de treinamento muscular em Irina, Ivan ainda descobriria um método melhor. Portanto, é impossível vencer apenas com base nos músculos. Ele teve que mudar sua estratégia para vencer a batalha pela sucessão. Vamos mudar o plano. Oi. Não vamos treinar seus músculos. Mesmo sem eles, você ainda é saudável o suficiente. Em vez disso, precisa aprender magia. Se eu aprender magia, minha mãe vai me matar. Isso mesmo. Havia magia neste mundo também. No entanto, foi julgada como algo para fracos, pois só era ensinado por estudiosos magros, fracos e de óculos que ficavam presos no canto de sua sala. Bolas de fogo voando. Como o pôr do sol no céu, eles poderiam quebrá-lo com um único punho aquecido com uma paixão ardente. Relâmpagos voando. Com uma forte vontade de aço e músculos fortes, só faria cócegas. Lanças de gelo voando. Mesmo no frio extremo, os músculos peitorais quentes nunca congelam. Músculos. Neste mundo onde tudo se resolve com músculos, não havia lugar para coisas como magia. Portanto, no final, seu progresso estava fadado a ser lento. Não seria um problema, já que existe a magia de Araceli. E lutaremos pelo trono com magia e também com grande dignidade. Não existe um ditado que diz que o forte é a lei. E se a magia for mais forte que o músculo? Eles ainda podem criticá-la como nada além de ferramentas de fracos. Ah! Convencida, Irina assentiu com a cabeça. Então, Sairan, que estava ouvindo em silêncio, acrescentou. Eu acho que é uma boa ideia. 50% dos resultados da batalha pelo trono se refletem em músculos, mas ainda faltam os 50% restantes, baseados em dignidade, boas maneiras, política, gestão e relacionamento interpessoal. Não pode ser ignorado. Mas Sairan, não há princesas que estudem essas coisas hoje em dia. Eu sei, princesa. Mas agora temos que fazer tudo o que pudermos. Em outras palavras, ela desafiaria o trono quebrando a tradição de só músculos que nunca havia mudado nos longos 500 anos de história. E Seldão, que estava pensando assim, de repente percebeu que estava pensando demais de uma maneira normal. Pensando bem, não é muito natural para uma princesa estudar dignidade, boas maneiras, política, etc.
Como este mundo era normal desde o início, foi apenas pensando de maneira normal que ele se tornou anormal. É um mundo muito engraçado. Mas há um problema. Sairan suspirou e disse. Qual? Dignidade e etiqueta dificilmente eram ensinadas pela família real, então todos os professores foram expulsos do Palácio Real. O quê? Espere um minuto, isso faz sentido? Sim. Hoje em dia, eles são tratados como bens culturais humanos que protegem as velhas tradições, e vivem no interior mais perigoso e remoto do continente, preservando o conhecimento para que não desapareçam. O que há de errado com este mundo? Que tal política? O Império ocupa metade do mundo. Não precisa de política. E Irina balançou a cabeça. Não precisamos disso. A Imperatriz vai esmagar tudo e qualquer um que não a ouvir. Uau! Quando Youo Seldon começou a pensar que era possível governar dessa maneira, outro pensamento veio à sua mente. Então qual é a política deste império? Não há política para o povo. Seja o bem-estar do idoso, seja a lei de segurança pública, não tem. Tudo se resolve à força. O povo também. É um país maravilhoso. Youo Seldon disse sarcasticamente antes de rir alto, já que agora ele tinha uma ideia aproximada de quanto o povo estava sofrendo. Isto é mesmo um país? É mais como um deserto. Felizmente, a empregada Sairan conhecia uma das localizações dos professores espalhados pelo mundo. Ele estava localizado em um lugar onde as pessoas comuns não podiam ir facilmente, mas se você pegasse emprestado o poder do lenhador Youo Seldon, não haveria nenhum problema em ir até lá. Os assuntos mais importantes para a princesa Irina seriam dignidade e charme, política, intelecto e, finalmente, comunicação. A força muscular e a comunicação eram ensinadas no Palácio Imperial, mas a maioria dos métodos de comunicação ensinados lá era como usar métodos frívolos, como ignorar os outros e como cortar as palavras de alguém. Bem, é uma técnica necessária, mas não é tudo. Youo Seldon e seu grupo chegaram a um lugar chamado Costa do Grande Tubarão Branco-Azul. Imediatamente, Seren mergulhou os pés descalços na areia branca, fina e macia. Ela olhou para a princesa, que estava dando um mergulho no mar com uma expressão satisfeita no rosto, e disse, Princesa, você vê a ilha do outro lado do mar? Sim. É uma ilha bonita. Temos que atravessar? Sim, isso mesmo. O terreno aqui é muito especial, então não são necessários barcos ou pontes. Agora, gostaria de vê-lo. Sairan mergulhou os pés no mar. Mas seus pés não afundavam, em vez disso, eles estavam flutuando em cima da água. Embora tenha apenas cerca de 5 metros de largura, a linha costeira aqui do outro lado está ligada por água do mar sólida. É uma ponte misteriosa criada pela natureza. Uau! Era realmente um fenômeno muito estranho, mas, para Araceli e Youo Seldon, que tinham visto muitas coisas incomuns, não passava de algo comum. Mar, hein? Enquanto Sairan e Araceli caminhavam atrás da princesa e atravessavam a ponte transparente, Youo Seldon, que observava o mar com atenção, tirou toda a armadura e a guardou em seu inventário. Ei, lenhador! O que você vai fazer? Isso é o mar, é um desperdício se eu não for nadar. Vamos pegar um pouco de tempura de camarão. Não precisa fritar o camarão na farinha para fazer tempura de camarão. No entanto, o Youo Seldon não respondeu à pergunta de Araceli e mergulhou no mar. Aquela visão, e Irina caiu na gargalhada, dizendo que ele era uma pessoa tão engraçada. Sairan rapidamente sorriu desajeitadamente enquanto olhava para o lugar onde ele desapareceu sem dizer uma palavra. Enfim, vamos. Embora fosse um pouco distante, Irina não teve tempo de ficar entediada ao atravessar a ponte porque muitos peixes pularam do mar enquanto eles caminhavam e até alguns golfinhos bem-humorados se aproximaram deles. Depois de conversar com Araceli, que parece ter a idade dela, finalmente chegaram à ilha. Por que você diz que este é um lugar perigoso? É um lugar cheio de animais tão lindos e misteriosos. Irina pensou assim, e então seguiu Sairan em direção ao centro da ilha. Havia apenas um prédio construído naquela porção de terra, porém era quase do tamanho de uma mansão, e era lindamente decorado com belos tijolos vermelhos e janelas de vidro opaco, ostentando uma aparência esplêndida. Quem é você? Uma velha saiu lentamente da cabana quando eles se aproximaram. Quando ela viu Irina, seus olhos se arregalaram. Você não é a terceira princesa de Primelia. Você veio aqui para procurar um guardião? Vim aqui para aprender sobre dignidade.
Dignidade? Se você está brincando, cale a boca. Não, não estou brincando. Quero aprender para reviver a tradição de 500 anos atrás. A velha estreitou os olhos e olhou para Irina. Saira engoliu a saliva sem perceber. Ela tinha ouvido falar que a velha na frente deles gostava de pescar no campo, então não sabia por que tal mulher teria olhos tão ferozes e afiados, bem como um corpo musculoso temperado por batalhas reais. Então, logo depois, a velha desviou os olhos e riu. Tudo bem. Eu sei de fato que mesmo as guerreiras mais corajosas não teriam cruzado a temível Ponte Branca da Morte. Já se passaram anos desde que uma princesa teve a coragem de aprender dignidade. Mas havia algo em suas palavras que Irina não conseguia entender. É realmente perigoso. Havia apenas peixes leves. E Irina disse isso de uma forma confusa e olhou para Sairan como se perguntasse: é isso mesmo? Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um estrondo alto pode ser ouvido em suas costas. Quando ela se virou, pôde ver Seldon arrastando um peixe gigantesco com o corpo encharcado. Este hotel realmente tem um bom serviço. Eles até prepararam uma refeição para mim quando estou nadando. Espere. Não é um peixe mais pestilento? Tem um gosto tão bom e ouvi dizer que é uma espécie rara, então é difícil pegar nem que seja apenas 10 deles por ano. Seran disse. Infelizmente para ela, ela não conseguiu reconhecer o radar biosensor, um produto da ciência moderna, nas mãos de Seldon, então ficou simplesmente maravilhada. Sério? Peguei o mais nutritivo. De qualquer forma, estude muito e trabalhe duro. Vou preparar a comida para você. Depois de criar um ambiente semelhante a uma geladeira mágica, Seldon tirou todos os utensílios de cozinha armazenados em seu inventário. Então, Araceli, cujas habilidades culinárias estavam no nível de um chefe de restaurante, imediatamente começou a se preparar para cozinhar. Seran olhou fixamente para os dois antes de voltar a olhar para o mar. Como ele impediu que cada monstro do mar da morte se aproximasse de nós, e até mesmo pegou um peixe mais pestilento que só habita o profundo. Ele é realmente um lenhador comum? Sairan pensou que poderiam realmente ter encontrado um milagre para a princesa. Protagonistas capítulo 218. Demorou cerca de um ano para Irina aprender a primeira matéria, dignidade. Claro, Seldon não estava simplesmente perdendo seu tempo enquanto ela fazia isso. Ele usou aceleração temporal. Em primeiro lugar, Seldon veio a este mundo para esgotar sua probabilidade, que poderia de alguma forma transformá-lo em um protagonista se acumulasse muito. Um de seus melhores métodos de extração não era outro, acelerando o tempo. Ao contrário do uso do salto no tempo, a aceleração temporal permite que ele e Araceli interviessem continuamente em eventos importantes, ao mesmo tempo em que ficavam juntos com Irina e Sairan durante todo o processo. Por isso, ninguém nem percebeu que eles haviam acelerado seu tempo. Alguns dias na verdade foram um ano. Você passou por muita coisa. Vamos encontrar o próximo mestre agora. Oh sim. Mesmo tendo aprendido apenas um assunto até agora, Irina mudou drasticamente. Ela agora se sentia melhor e mais completa do que há um ano. E, porque comia bem, era bastante animada. Isso não foi a coisa mais surpreendente. O que surpreendeu Seldon foi o fato de ela ter se tornado tão madura. Seria ótimo se uma princesa com cérebro como você pudesse se tornar a imperatriz. Hoje em dia, elas focam apenas nos músculos, mas suas cabeças estão vazias. A velha, que ensinou graça a Irina, a elogiou por passar no primeiro teste. Depois de ouvi-la, eles imediatamente iniciaram sua jornada para o próximo lugar. Guardião, o que a princesa vai aprender a seguir? Charme. É hora dela aprender a se enfeitar para atingir o ponto mais alto da beleza. Ela também precisa aprender a agir de uma maneira que a torne atraente para outras pessoas. Em um ano, Sairan começou a confiar muito em Seldon. Ele não conseguia entender o porquê, mas a verdade era que ele estava superestimando o poder daquele homem. Ele silenciosamente lidou com os monstros no Mar de Morte sem deixar vestígios. Na verdade, Seldon estava simplesmente matando os monstros marinhos usando o poder da eletricidade, como uma arma de choque e um chicote de 1.000.000 de volts. Mas Sairan, que apenas pensava nele como um espadachim, não teve escolha a não ser pensar que ele tinha uma força terrível, para ser capaz de lidar com bestas tão monstruosas em uma arena tão desvantajosa para um espadachim, como o oceano. Como você sabe,
Não há princesa que tenha aprendido charme corretamente. Elas sempre acham que a melhor maneira de mostrar seu charme é mostrar a força de seus músculos, não sua aparência. Ah ah! E Seldon riu impotente. Não importa o quanto pensasse sobre isso, era simplesmente absurdo. É uma forte crença neste império que ajustar o comportamento de alguém para outras pessoas e se apresentar de maneira delicada e bonita é algo que apenas os fracos fariam. Uma mulher só tinha que mostrar seus músculos. Além disso, o ato de passar pó no rosto ou usar roupas com joias havia desaparecido há 500 anos. Será fácil mostrar seu charme em um mundo onde a beleza essencial desapareceu? Assim como a professora de dignidade, a de charme também foi banida para a parte mais profunda do continente há 500 anos. Porém, banida era apenas uma palavra açucarada, já que a verdade era que estavam sendo jogadas fora porque a imperatriz do império não queria nada que não tivesse a ver com músculos dentro de seu império. É definitivamente um cenário que não apareceu na história principal real. Afinal, não havia absolutamente nenhuma razão para qualquer ciência inútil aparecer neste mundo onde tudo gira em torno de seus músculos. Estou procurando o plano de fundo da história de novo? E o Seldon pensou consigo mesmo enquanto soltava um bocejo enquanto observava as três mulheres caminhando pela estrada. O local em que estavam atualmente era as Montanhas Malek, um local com um terreno muito acidentado, onde monstros poderosos aparecem o tempo todo. Portanto, era impossível para qualquer um entrar neste lugar, a menos que fosse uma pessoa forte. Talvez por essa mesma razão, as Montanhas Malek não eram apenas o local onde os tutores de charme, que foram exilados há 500 anos, estavam localizados, mas também um local onde as famílias reais frequentemente vêm para testar sua força. Está no rank CAB, mas quando Seldon deu uma olhada mais de perto na área, não era um lugar muito perigoso. Parecia que era considerado um lugar perigoso pelos guerreiros deste mundo simplesmente porque eles não tinham o conhecimento de como navegar pela floresta ou caçar monstros de forma eficaz. Então, novamente, gastam metade, se não dias completos, de suas vidas cotidianas emergindo no treinamento de seus músculos. O lema deles era só os fracos descobrem antecipadamente a fraqueza do oponente. Ao pular de árvore em árvore, Seldon estreitou os olhos ao perceber alguns movimentos nos arbustos à distância através do telescópio de um olho só que carregava. Imediatamente ativou a habilidade olhar para todas as coisas com um olhar frio, e as informações, fraqueza, força e ondas de energia do alvo foram todas processadas em sua mente. Oh, algo no rank B. Uma criatura bastante rara por aqui. Seldon rapidamente correu na direção do monstro. No caminho, ele deu uma rápida olhada nas três mulheres. Na vanguarda, Araceli estava cortando galhos de árvores que estavam obstruindo seu caminho com a magia vento cortante para facilitar a caminhada de Sayran e Irina. A princesa estava conversando logo atrás dela, e parece que se sentiu relaxada porque não encontraram nenhum monstro desde que entraram nesta floresta. Hoje, os sapatos de Seldon ricochetearam em um galho grosso e lançaram seu corpo no ar. E imediatamente depois, a cabeça de um certo monstro que reinou como governante desta área foi cortada sem um som, assim como aconteceu com outros que o encontraram nesta floresta. As pesadas gotas de chuva escorriam das nuvens acima, atingindo e molhando o solo. Quando o grupo de três garotas se sentou em uma caverna bastante grande e acendeu uma fogueira, suas emoções ficaram um tanto sombrias. A essa altura, a princesa Irina havia se familiarizado bastante com Araceli e se divertiu muito ouvindo sua história pessoal. Uau! Na cidade natal de Araceli, a magia era considerado o estudo mais importante. Sim. Ao longo de sua jornada, Araceli sempre ensinou a Irina um pouco de magia. Afinal, uma vez que a batalha de sucessão acontecesse, daqui a 4 anos, a princesa tinha que ser forte o suficiente para lutar e vencer monstros musculosos. Talvez Serena tenha tido sorte de conhecer aqueles dois, ou foram eles que tiveram sorte. Ela disse que sempre estudou magia secretamente porque tinha um profundo interesse nisso há muito tempo. Além disso, também era bastante inteligente e abençoada com talento. Portanto, seu progresso foi bastante perceptível. Assim, tanto Araceli, que ensinava, quanto Irina, que aprendia, gostavam bastante da companhia uma da outra. A propósito, Araceli, por que você saiu de sua cidade natal? A princesa Irina perguntou.
Foi uma pergunta feita por pura curiosidade. Até mesmo Sairan silenciosamente ansiava por sua resposta. O tempo que elas passaram juntas não foi tão longo, mas sabem com certeza que Araceli não era de forma alguma uma maga comum, embora tivessem pouco ou nenhum conhecimento sobre magia. Estou seguindo o professor. Professor? Você quer dizer o lenhador? Sim. Na minha cidade natal, ele era professor. Ah. Se é assim, por que ele está trabalhando como lenhador aqui? Araceli começou a suar frio com a pergunta de Irina. Afinal, foi apenas algo que o Seldão disse aleatoriamente. Eu não sei. Talvez ele quisesse fugir da sociedade. Entendo. Parece que forcei essa pessoa a retornar à sociedade. A expressão da princesa Irina escureceu. Oh não. Por favor, não pense assim. O professor sempre disse que nunca faria coisas que não quisesse fazer. Espero que seja realmente o caso. Enquanto falava assim, uma questão surgiu na cabeça de Irina. Onde está o senhor guardião? Agora que Irina pensou nisso, sempre foi assim. Sempre que todos se reuniam e conversavam, ou quando vagavam pelas áreas remotas, ela mal via o Seldão. No entanto, nunca ocorreu a ela que ele não estava lá. Seria porque gostava tanto de conversar com Araceli? Não, não era esse o caso. Era só porque ela sempre sentia a presença dele onde quer que estivesse. Por quê? E Irina não sabia por quê. Mas, como Sairan e Araceli ficaram em silêncio com a pergunta, ela desviou o olhar deles para a caverna. Então, de repente, com água escorrendo de seu corpo, o Seldão caminhou vagarosamente pelas profundezas da caverna. E Irina não tinha certeza disso por causa da escuridão, mas ela pensou que havia algo como sangue na bainha de suas calças. Com o rosto muito cansado, ele colocou um saco contendo alguns pequenos animais no chão. Ah! Estava procurando algo para comer e encontrei este veado. Mas parece que está morto há algum tempo. Será que ficará bem se cozinharmos bem? Sim. Vamos preparar? Se você quiser fazer isso, então eu sou grato. Vou desmontá-lo agora. Então, o Seldão começou a tirar as ferramentas de açougueiro do ar e Araceli lançou uma magia. Um véu sem forma se estendeu de sua mão e se estendeu para envolver o Seldão e ela dentro dele. Era uma barreira para impedir que o cheiro de sangue se espalhasse na caverna. Além dessa barreira, mesmo agora, várias camadas de barreiras bloqueavam a chuva e o ar frio, e até impediam que qualquer monstro se aproximasse da caverna. A magia é incrível. E Irina murmurou. Era algo que nunca poderia ser feito com músculos. No entanto, os viciados em músculos diriam, quando um inimigo se aproxima, você só precisa vencê-los. Depois de algum tempo, finalmente terminaram de cozinhar e então rapidamente encheram o estômago. Embora a qualidade da carne estivesse longe de ser boa, Araceli de alguma forma transformou em um prato comestível adicionando especiarias e temperos, então não tiveram que reclamar do sabor. Depois de terminar a refeição, Sairan, que era impotente para impedir Irina de lavar a louça, limpou assim que ela terminou. Nesse momento, a cabeça de Araceli deu um salto. Algo está se aproximando. É um monstro. E o Seldão perguntou. Mesmo que sua habilidade de detecção fosse muito boa, ainda era incomparável ao alcance da detecção mágica que Araceli havia configurado com antecedência. Não. É uma pessoa. Uma pessoa. As sobrancelhas de o Seldão franziram. Porque as pessoas estão vindo para um lugar tão remoto. Não haveria razão alguma para isso. Eles estão vindo para cá? Sim. Acho que também estão tentando evitar a chuva. Ainda estava chovendo forte lá fora, e a maior caverna da área era exatamente onde eles estavam, então era natural que as pessoas viessem para cá. Bem, o que podemos fazer? Não é como se este lugar fosse nosso, então deixe-os em paz. A princesa e Sairan devem estar seguras lá dentro. Puck. Passos pesados ecoaram através da chuva pesada. Só então o Seldão percebeu que a pessoa que veio tinha uma energia fora do comum. A energia não estava nada calma. Está queimando ferozmente como fogo. Em pouco tempo, uma pessoa não identificada entrou na caverna. O que você está fazendo aqui? Sua Majestade a Imperatriz? E essa não era outra senão Primel Primelia, a Imperatriz do Império Fredelia. Atrás dela, uma pessoa, que ostentava um tamanho maior do que a própria Imperatriz, entrou,
Ele era Zaberov, o Cavaleiro Guardião. No passado, quando a Imperatriz ainda era princesa, entre os guardiões das 7 princesas, Zaberov era o mais forte de todos. Ele era a pessoa mais forte do mundo naquela época e possuía músculos poderosos que não podiam ser derrotados por ninguém nem por nada. Zaberov usou um machado maior que o corpo humano como arma. Dizia-se que, uma vez que o empunhasse, as paredes da cidade seriam despedaçadas como um pedaço de papel, e o inimigo muitas vezes se rendeu antes mesmo de a luta começar. Ierine e Sairan imediatamente correram em sua direção e prestaram seus respeitos à Imperatriz, mas ela parecia desinteressada nelas. Vocês todos sabem que tipo de caverna é essa? É apenas uma caverna normal sem dono na floresta. Sem dono? Esta caverna tem um dono. A tez de Irina e Sairan instantaneamente ficou pálida. Era porque eles não poderiam fazer nada se a Imperatriz insistisse. Esta caverna existe na minha terra, então é minha. No entanto, embora a Imperatriz fosse uma musculosa e uma maníaca por batalhas, ela não era uma bandida. O dono desta caverna é o Rei das Montanhas, Black Durgong. Black Durgong. Ierine e Sairan se entreolharam, tremendo. Afinal, não há ninguém no Império que não conheça o famoso monstro Black Durgong. Não era ele o lendário lobisomem que derrubou 4 cidades com um único corpo e destruiu 2 fortalezas que nunca haviam sido invadidas, antes de desaparecer repentinamente. Depois de desaparecer nas montanhas Malek 30 anos atrás, não havia nenhuma notícia dele, então foi lentamente esquecido. Aquele Black Durgong está nesta caverna. No entanto, mesmo depois de ouvir as palavras da Imperatriz, Iou Seldon ainda falou em tom confiante. Esta caverna não tem dono. O que te faz pensar assim? Porque eu matei o dono deste lugar. Ninguém mais vive nesta caverna. Ah? Com sua observação, Ierine e Sairan, assim como a Imperatriz Zaberov, pareceram intrigados. Seus olhos brilharam intensamente. Isso é mesmo verdade? Eu também me inscrevi para um duelo com ele no passado, mas depois de perder 10 anos atrás, finalmente voltei pensando que era hora de me vingar. Você está dizendo que você, uma covarde com armadura, derrotou o Black Durgong. Quang. Quando Zaberov bateu o pé, o chão tremeu quando uma rachadura semelhante a uma teia se espalhou por toda parte. Iou Seldon olhou para ele sem graça. Pode-se dizer que aquele homem tinha uma força muscular incrível. Embora seus músculos possam não ser tão bons quanto costumavam ser desde que seu auge passou, sua técnica na luta de poder deve ter atingido um nível inigualável. Então, você gostaria de experimentar? Iou Seldon sorriu. O quê? Minha força? Seu fracote. Só de olhar para os seus músculos, posso dizer que você está fraco. Parece que vai quebrar se eu acertar. Iou Seldon não disse nada em retaliação. Na verdade, ele não sentiu a presença desse Black Durgong sobre o qual eles falaram. Aquele cão da montanha é realmente o que eles chamam de Black Durgong. Iou Seldon não podia acreditar. Enquanto ele se esforçava para afastar sua descrença, Zaberov tirou o machado de suas costas e o jogou no chão. O que devo fazer com ele, Vossa Majestade? Devo rasgar a boca do homem que ousou contar uma mentira na frente da Imperatriz, que é a mais majestosa sob o céu. Com isso, a Imperatriz sorriu para ele como se estivesse intrigada e acenou com a cabeça. Faça isso e faça com que ele nunca mais minta. Portanto, tem os melhores músculos do mundo. Perder era algo em que nunca haviam pensado. De Protagonistas capítulo 219. A chuva parou logo depois. A luz do sol, que espreitava lentamente da nuvem, refletia-se na poça deixada pela chuva no chão. Em um cume pontiagudo localizado um pouco longe da caverna, Iou Seldon e o Cavaleiro Guardião Zaberov estavam de frente um para o outro. A alguma distância deles, a Imperatriz e as outras observavam os dois. Para alguém com um corpo fraco, sua aura é respeitável. Zaberov tagarelou. Um especialista que acumulou energia humana em seu corpo liberará subconscientemente a energia quando estiver em um estado de tensão aquecido antes da batalha. E foi dito que um especialista que alcançou um certo nível poderia liberá-lo de qualquer forma a qualquer momento. No caso de Seldon, a energia que ele liberou estava na forma de uma chama azul ardente. Quando Zaberov ergueu seu machado e o cravou no chão, o solo tremeu e a crista afiada se achatou levemente. Seldon não sacou sua espada. Em vez disso, ele levantou o bastão que pegou emprestado de Araceli no ar.
Se bem me lembro, ele é um monstro que chegava a 7.000 kg em 3 exercícios. Era verdade que Zaberov era um monstro formidável, mas, na realidade, sua classificação era significativamente menor do que a de Seldon. Em média, um super-humano de fortalecimento corporal de rank S poderia levantar 7.500 kg em todos os três. Um espadachim e um guerreiro Murin que tem força igual a um super-humano de rank S registraram uma pontuação muito menor do que isso. Um super-humano de fortalecimento do corpo que investiu todas as suas habilidades em uma única de aprimoramento do corpo mal consegue chegar a 7.500 quando alcança o rank S, o que significa que o Zaberov estava no nível A, na melhor das hipóteses. Estou bem ciente de quantos super-humanos de rank E que apenas fortaleceram seus superpoderes morreram. Os super-humanos que abriram mão da agilidade em favor da força não tiveram vidas muito longas. Foi por isso que o Seldon investiu muito tempo em técnicas de evasão. Você está pronto? Sim. A flor bocejou e respondeu. Recentemente, ela estava ocupada lendo todos os livros de feitiços disponíveis na biblioteca da feiticeira branca todos os dias, e disse a Seldon que havia alcançado algumas conquistas mágicas recentemente. Você não vai sacar sua arma. Esta é a minha arma. Isso não é uma varinha. Na verdade, era uma varinha velha que o Seldon pegou emprestada de Araceli porque ele não tinha uma. O que você vai fazer com a varinha usada apenas por aqueles bruxos fracos? Eu uso magia. Em sua resposta, Zaberov e Imperatriz Primel, que pareciam atordoados por um momento, caíram na gargalhada. Ea! Poarac. Até mesmo o som de suas risadas combinava com o quão volumoso era seu corpo. A Imperatriz, que derramou lágrimas por causa do quanto riu, de repente parou de rir. Ela sorriu e baixou a voz. Você está brincando comigo? Músculo treinado transcende a magia. Você vai lidar com Zaberov, que é considerado o melhor guerreiro do mundo, com um poder fraco como a magia. Por favor, apenas observe. Ah! Cale-se. Já posso imaginar quando seu corpo estiver partido ao meio, a cena em que a princesa mais nova está chorando vai me dar dor de cabeça. Quando Seldon não respondeu mais às palavras da Imperatriz, o duelo começou imediatamente. Uap! Quando Zaberov saiu correndo com um rugido estridente, rachaduras se espalharam pelo chão em que ele pisou, resultando em fragmentos de pedra voando por todo o lugar. Brum! 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 O gigantesco machado que o guardião girou fez um terrível som de rasgo. No entanto, não foi rápido o suficiente. Ainda havia muito espaço para o vaso de flores lançar sua magia. E o Seldon, sem dar um único passo, estendeu a mão. Na verdade, tal ação não era necessária para o vaso de flores lançar magia, mas era um carisma muito necessário para aperfeiçoar sua encenação de mago. Wurong. Assim que um círculo mágico azul em forma de diamante se formou e bloqueou o machado, a poça de água no chão rapidamente flutuou no ar e começou a tomar a forma de pingentes de gelo com pontas afiadas. Elas voaram em direção aos pés de Zaberov enquanto ele balançava seu machado mais forte que podia destruí-las. Infelizmente para ele, uma vez que o mago decidisse partir para a ofensiva, não parariam até que gastassem toda a sua mana ou fossem forçados a parar. E o Seldon fechou a palma da mão. Então, um vazio se formou em torno de Zaberov. Dele, correntes azuis deslizaram e prenderam o corpo do homem. Hugo! Com um grito, o guardião reuniu todas as suas forças e quebrou as correntes. No entanto, quando se libertou, o Seldon já havia terminado seu próximo feitiço. Uma enorme esfera de chamas flutuava acima de sua cabeça. Magia! Tem esse tipo de poder? Zaberov murmurou em descrença. Imediatamente após mover seu machado para frente para se defender, a bola de fogo de Seldon colidiu com seu machado. Hoje, todos os restos de chuva no solo evaporaram, criando vapor d'água. Zaberov rapidamente balançou seu machado para limpar a névoa que obscurecia sua visão, mas ainda mais rápido que seu movimento, lâminas de vento cortaram seus membros. Isso dói. Não me diga. Seldon falou calmamente. A verdade é que, no entanto, ele também estava um pouco surpreso com o que acabara de acontecer. Como alguém poderia resistir a um corta-vento, que era afiado o suficiente para amputar até mesmo os membros de super-humanos, apenas com pura força muscular? Isso é algo que mesmo a maioria dos super-humanos que fortalecem o corpo não poderiam fazer. Um músculo suficientemente endurecido é mais duro que o aço.
Zaberov saltou alto no ar enquanto gritava. Naquele momento, Seldon pensou, você é estúpido. Como ele estava no ar, não podia mudar sua direção, o que significava que, independentemente de como Seldon o atacasse, ele definitivamente o atingiria. Wurong. Assim como Seldon pensou, a bala roxa que o soltou atingiu diretamente a pele de seu oponente, mas isso não o deteve nem um pouco. Zaberov avançou e atingiu seu machado onde seu inimigo estava parado. A julgar pelo fato de que seus olhos estavam injetados e arregalados, parecia que ele estava suportando a dor com pura tenacidade. A razão pela qual Zaberov mostrou tais movimentos e usou uma técnica destrutiva foi provavelmente porque o Seldon não havia se movido nenhum único passo até agora. Mas, E o Seldon estava de joelhos e sua palma tocava o chão. Acima dele, 4 pilares de terra erguendo-se da guarda para protegê-lo. O pilar foi destruído pelo choque imediatamente após bloquear o ataque, mas chocou Zaberov profundamente. Ele não conseguia entender como um pilar tão insignificante feito de meras pedras poderia suportar a onda de choque de seu machado, que foi impulsionada por seu poder de salto. Pang! E o Seldon disparou uma onda de choque com a ponta do dedo e empurrou o corpo de Zaberov cerca de 5 metros para longe dele, e então limpou a sujeira da armadura que usava com a outra mão. Você sabe por que uso armadura? Por quê? Porque não há necessidade de orgulho em uma batalha real. Se você não tem armadura, você cobre seu corpo com casca de árvore, e se não tem isso também, até mesmo um pedaço de pano serve. Em outras palavras, para sobreviver, você precisa pegar, usar e fazer tudo o que for necessário. Zaberov em silêncio apenas ficou lá. Eu também lutei em batalhas reais. Com o rosto avermelhado, Zaberov gritou. Ele balançou seu machado descontroladamente contra Seldon, mas seu adversário ficou imóvel. Seldon lhe condensou uma bala mágica na palma da mão e a jogou no abdômen de Zaberov enquanto evitava seu ataque. Kelk. O guardião cambaleou com o ataque. Os magos eram fracos em combate corpo a corpo. Um mago deve estar sempre protegido em uma luta. A magia nunca poderia vencer os músculos treinados. Tal bom senso estava lentamente sendo destruído na frente de Zaberov e da Imperatriz Primel. Batalhas de verdade. Você já enfrentou um inimigo mais forte do que você? Ninguém jamais foi mais forte do que eu, mas agora, há um bem na sua frente. Brum. O chão explodiu e colunas de fogo subiram no ar. Depois disso, pilares de luz caíram do céu, atingindo os músculos duros de Zaberov. Ele pensou que seus músculos e tenacidade seriam capazes de suportar o calor escaldante e o frio que congelaria instantaneamente os ossos das pessoas normais. No entanto, parece que na frente de uma pessoa realmente forte, era impossível. Todos os magos que ele conheceu até agora eram fracos fisicamente, então um agarrão foi tudo o que precisou para derrotá-los. Além disso, todos os guerreiros que conheceu também tinham músculos mais fracos, então nunca foram uma ameaça real. Era por isso que ele só sabia lutar como o mais forte. Não sabia como lutar e superar alguém mais forte. Tung. O machado voou e se cravou no chão. E Zaberov caiu de joelhos. A Imperatriz observou silenciosamente o resultado do duelo. O melhor guerreiro em quem ela mais confiava foi derrotado. Além disso, foi derrotado com magia. Ela poderia aceitar essa realidade? A Imperatriz olhou para Zaberov e Seldon com olhos brilhantes, mas não havia sinal de seu cavaleiro guardião se levantando novamente. Depois de refletir por um longo tempo, ela cerrou os dentes e acenou com a cabeça. Uma derrota para Zaberov. Parece que você realmente caçou aquele lobo. Mesmo que Imperatriz Primel fosse uma viciada em batalha, ela não teve escolha para aceitar o resultado quando o resultado do duelo era tão óbvio. Afinal, não havia nada pior do que um guerreiro que se recusava a admitir o resultado de um duelo. Agora, espere um minuto. Sua Majestade. Eu ainda posso lutar. Zaberov. Admita a sua derrota. Kelk. O guardião olhou para Seldon com olhos flamejantes e balançou a cabeça. Seu mestre havia lhe dado sua ordem, então não havia mais nada que ele pudesse fazer. Levante-se, Zaberov. Vamos voltar. Não há mais razão para estar aqui. Eu entendo, Sua Majestade. Primel olhou para Seldon por um momento, então ela se virou sem dizer uma palavra e desapareceu na distância. E, quando desapareceu completamente da vista deles, achei que ia morrer sufocado.
Sairan e Irina sentaram-se no chão e emitiram um som. Professor, você está bem? Eu usei muita magia, então minha cabeça dói. A propósito, você não disse que não é um mago, professor? Eu não sou, mas sei como usar magia. Hã? O vaso de flores já estava incluído na biblioteca de Oceldão, então nem mesmo Araceli conseguia descobrir seus truques. Mas, professor, por que você lutou enquanto usava magia antes? Porque eu quero mostrar o poder da magia para a Imperatriz. Você não viu que ela esperou que Zaberov acordasse antes de anunciar o resultado? Ela não quis admitir que eu ganhei. Mas no final, quando ele não conseguiu se levantar, a Imperatriz não teve escolha a não ser declarar derrota. Provavelmente, se eu não mostrasse minha magia aqui, teria sido mesmo na batalha pelo trono mais tarde. E Irina treinou tanto sua magia que espancou suas irmãs mais velhas, mas ela não teria admitido sua vitória porque havia vencido usando magia. Foi por isso que Oceldão mostrou a força da magia 4 anos antes do início da batalha pelo trono, e fez a Imperatriz pensar por 4 anos sobre a magia que foi treinada o suficiente pode ser mais forte que músculos. Bem, se depois de 4 anos ainda se recusasse a reconhecê-la, não há nada que possamos fazer. Devemos também nos preparar para partir? Sim, sim. E Irina levantou-se de seu assento com pressa. Ela não estava cansada por causa do grande duelo que acabara de acontecer. A razão pela qual ela estava exausta era porque havia passado a noite com a Imperatriz. Isto é mágico. E Irina estava cética se pudesse aprender sobre magia, mesmo tendo talento suficiente para isso. Ela sempre teve essa dúvida. Não importa o quanto eu treine sua magia, serei capaz de vencer os músculos de suas irmãs mais velhas. Ela experimentou a força dos músculos durante toda a sua vida e observou inúmeras vezes como os magos eram espancados pelos guerreiros. Era por isso que ela não conseguia se imaginar vencendo a batalha pela sucessão desenvolvendo sua magia em vez de seus músculos. Mas hoje, sabia com certeza. Eu posso ganhar. Se ela se tornasse uma feiticeira de verdade, seria capaz de ganhar a mesma força que os guerreiros que treinaram seus músculos. O que significa que teria uma chance de derrotar a primeira e a segunda princesa. Seu corpo estava cheio de confiança. Guardião, acho que devemos escalar o cume. Com as palavras de Sairan, Seldon foi em frente e tentou desaparecer de vista novamente, mas Serena correu apressadamente e agarrou a bainha de seu manto. Isso, ontem. O lobo na caverna. Por quê? Você quer carne de lobo? Oh, não. Eu só quero expressar meus agradecimentos. E Irina nem sabia que um monstro tão perigoso estava escondido naquela caverna. Era por isso que ela conseguia rir, conversar e se divertir como uma criança imatura em um piquenique. No entanto, agora que sabia, tinha que expressar sua gratidão como uma princesa. E Seldon olhou para ela por um momento e depois sorriu. Se você for grata, quando se tornar uma imperatriz mais tarde, poderá construir um castelo com a minha cara. Se claro. Claro. E Seldon estava apenas brincando. No entanto, onde é o melhor local para construir o castelo? Eu me pergunto. Os penhascos de Maureka são espetaculares. Eles vão tomar o lugar do Senhor de Baranta. Não. Prefiro construí-lo no deserto de Pavelov. E Irina estava pensando seriamente na construção do castelo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.